Olá, graça e paz, eu sou o pastor José Ricardo, pastor da Igreja Presbiteriana de Toledo, e hoje estou aqui para compartilhar uma devocional com você a respeito do sofrimento. E talvez você se pergunte, talvez você já tenha se perguntado, é uma pergunta que eu já me fiz. Há razão no sofrimento? Há lógica no sofrimento? Nós podemos tirar lições boas? Podemos tirar lições do sofrimento? Às vezes parece que não, né? Ainda mais nessa sociedade que nós vivemos, onde sofrer parece algo ilógico, onde sofrer parece algo distante. Na realidade, onde sofrer é algo que nós tentamos evitar a todo momento, a todo instante, a todo custo. A nossa sociedade, a nossa cultura abomina o ato de sofrer. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que o sofrimento ele é pedagógico. Deus nos ensina através do sofrimento. Deus usa o nosso sofrimento, Ele usa os nossos momentos difíceis para nos fazer crescer. A própria palavra é pródiga em ensinamentos a este respeito. E um desses ensinamentos está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, emendada com um texto muito conhecido por nós, mas que muitas vezes a gente não entende, ou que muitas vezes a gente só olha para ele e esquece de olhar para o restante. Lá, a partir do versículo 8 do capítulo 5 de 1 Pedro, o texto nos diz assim, olha, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Até aí a gente conhece, esse texto é muito bem trabalhado, algumas pessoas já ouviram mensagens, pregações, porém nós não atentamos para o que vem logo após esse texto. A partir dessa ideia, de resistir-lhe firmes na fé, Pedro continua, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, os nossos irmãos ao redor do mundo, outros crentes, outras pessoas com fé, também têm sofrido. E a partir do verso 10, Pedro diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, Pedro mostra aqui uma pedagogia no sofrimento, uma ação de Deus mediante o ato de sofrer, mediante a situação sofredora. Ele fala que depois de ter sofrido por um pouco de tempo, e esse sofrimento é permitido por Deus, e muitas vezes é até possibilitado, Deus nos envia situações de sofrimento, e isso não é heresia, tá? Isso é verdade, Deus permite que os seus filhos sofram, tá? E isso não é nada sádico, pelo contrário, como eu falei, é pedagógico. Deus permite que passemos por sofrimentos. Para quê? Porque Ele mesmo, depois de termos sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo, olha só, há de nos aperfeiçoar, ou seja, nós seremos melhorados, caminharemos a passos fortes rumo à perfeição, e a perfeição dele, não a perfeição humana. Ele mesmo há de nos firmar, nos dar firmeza na fé, no caráter, na doutrina cristã, no conhecimento cristão. Fortificar, ou seja, Ele vai nos dar força para que nós possamos aguentar as lutas e as situações vindouras e nos fundamentar, nos dar fundamentos, estruturas, raízes, alicerces, para que quando novos ventos, novos sofrimentos vierem, e eles virão, nas questões cíclicas da vida, outros sofrimentos virão, nós possamos resistir, estarmos fortes e mais, olha que bênção, ajudarmos a outros que precisam. Por isso, olhe com graça para momentos como este. Estabeleça uma atitude de fé, creia no Senhor, confie nele e o mais ele fará. O apóstolo Paulo diz também que nesses momentos de sofrimento, quando nós enfrentamos e vencemos em Cristo, nós podemos com certeza dizer
Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha força nos momentos de sofrimento, que você tenha os olhos bem abertos, a mente bem atenta. Eu tenho certeza que o Senhor concederá a vitória a você. Você será melhorado, então, aperfeiçoado, fortificado, fundamentado e firmado no poder de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém.